Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Vai-me engole da vontade divina, minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 6, 15 e 28 de dezembro de 1903. Como todas as vidas estão em Cristo. Depois de haver esperado muito, assim que veio meu bendito Jesus, fazia-me ver muitas almas humanas em sua humanidade. E enquanto via, me disse: minha filha, todas as vidas humanas estão em minha humanidade no céu como dentro de um claustro. E estando dentro do meu claustro, a minha parte, o regime de suas vidas. Não só isto, de mim, né? É de mim parte o regime de suas vidas. Não só isto, senão que minha humanidade sendo claustro, faz as vidas de cada alma. Qual não é minha alegria quando as almas estão neste claustro? E o eco que sai da minha humanidade combina-se com o eco de cada vida humana na Terra. E qual é a minha amargura quando vejo que as almas não estão contentes e saem, e outras estão mais forçadas e de má vontade, não se submetem às regras e ao regime do meu claustro. Por isso os ecos não se combinam juntos. Então é complicado, hein? Então, todas as vidas humanas, né, estão conectadas a Jesus, a humanidade do Verbo encarnado. E é muito complicado entender isso, né? Como funciona isso. Né, você é de dentro dele, é dele que vem o regime da vida de cada um, né? Claro que é, porque se a gente vive em Cristo, né? Se a gente vive nele, a gente tem que viver, como ele disse, nas regras, né? Que é a doutrina evangélica dele, né? Do que ele pregou no evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, é uma regra de vida que você vai viver. E aí, tudo mais, né? Essa parte de você aceitar perder, para deixar o outro ganhar, não entrar em discussões, né? Não entrar em brigas, né? Deixar o outro ganhar, deixa o outro, já que o outro quer ganhar, deixa o outro ganhar. Então, você aceita perder e aceitar a ganhar só em Cristo, só no céu. Aí você deixa muita coisa para receber de recompensa no céu, para não receber recompensa na terra. Então, é muito interessante, né, essa vida de Jesus. Então, é um dos exemplos, né? Deve ter muita mais coisa, perdoar sempre, 7 vezes 7, sempre perdoar. Então, tem vários elementos que Jesus exige do regime de vida trazido por ele. Então, infelizmente, muitas pessoas dariam tudo para sair disso. Nossa, eu não gostaria de ter que viver assim, né? Se eu tô com raiva, eu nunca mais vou olhar na cara daquela pessoa de jeito nenhum e não vou deixar ela passar perna em mim. Eu vou tirar tudo dela, tudo que eu puder me vingar dela e tirar dela, eu vou tirar. Então, tem gente que não suporta a ideia de ficar em Cristo. Não suporta. Então, é uma tragédia total a pessoa sair disso, porque é a condenação. Não tem o que fazer, ela tá se autocondenando já. E a pessoa que fica em Cristo, mais gostaria de sair, né? É muito triste. Então ele fala que é um saco esse negócio, né? Desculpa falar a palavra, né? Mas é difícil. Ficam forçadas de má vontade, porque não lá forçadas. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar, porque Jesus me exige que eu perdoe. Mas por mim eu não perdoava nunca. Nossa, não sei o quê. Então, assim, é muito complicado, né? Não se submetem às regras e ao regime do meu claustro, por isso os ecos não se combinam junto. Então, fica sempre uma discordância, um para quê, um porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Daí é difícil, então não fica com, né? Agora, se a pessoa concorda com Jesus, nossa, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Ele vai colaborar para te ajudar a esquecer de verdade, perdoar de verdade, ele vai te ajudar a você entender, né, o ganho de ter perdido para ganhar no dia, né, para ganhar no céu. E você vai sentir uma paz muito grande dentro do seu coração, uma porção de coisa maravilhosa vai acontecer, né? Se você se combina com Jesus, amém? No outro trecho, 6:12, 6:16, perdão, 6:16, 6 de janeiro de 1904. A raça humana é toda uma família. Quando alguém faz alguma boa obra e a oferece a Deus, toda a família humana participa naquela oferta. E para ele é como se todos a oferecessem. Continuando o meu habitual estado, veio o bendito Jesus, menino Jesus.
E depois de se ter colocado nos meus braços, de me ter abençoado com suas mãozinhas, ele me disse: Minha filha, sendo a raça humana toda uma família, quando alguém faz alguma coisa boa e me oferece essa coisa, toda a família humana participa nessa oferta boa e está presente como se todos também tivessem me oferecido. Como hoje os magos, ao oferecer-me seus dons, eu tive em suas pessoas presente também toda a geração humana, e todos participaram do mérito de sua boa obra. A primeira coisa que me ofereceram foi o ouro, e eu, em correspondência, lhes dei a inteligência e o conhecimento da verdade. Mas você sabe qual é o ouro que realmente eu quero das almas? Não é esse ouro material, mas o ouro espiritual, isto é, o ouro de sua vontade, o ouro dos seus afetos, dos seus desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Este é todo o ouro que a alma tem e eu quero tudo para mim. Agora, para me dar isso, a alma é muito difícil. Dar sem se sacrificar e mortificar-se. E esta é a mirra, que como fio elétrico ata o interior do homem e o faz mais resplandecente e lhe dá tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de belezas. Mas isso não é tudo, é necessário quem mantenha sempre viva as cores, o frescor, que como perfume e brisa exala do interior da alma. Requer-se quem ofereça e quem obtenha dons maiores daqueles que doa, como também se requer ainda quem obrigue a habitar no próprio interior aquele que recebe e aquele que dá e tê-lo em contínua conversa e em contínuo comércio com ele. Então, quem faz tudo isso é a oração, em especial o espírito de oração interior, que sabe converter não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas, e este é o incenso. Então, são trechos muito sérios, né? Muito importantes. O volume 6 é uma graça muito grande, é muita informação boa demais de Jesus para nós, né? Então, a família humana é toda uma família unida. Quando alguém oferece algo bom para Jesus, todos recebem, né? Participação nisso, todos participam dessa obra boa oferecida. Isso é uma graça. E aí ele vai dar em recompensa a todos o conhecimento da verdade, né? A inteligência e o conhecimento da verdade para todos os seres humanos. E aí ninguém vai poder dizer que não tem o conhecimento da verdade se quiser buscar, né? E ele deseja o ouro espiritual de cada alma. Ele não quer o ouro material, ele quer o ouro espiritual. Então é muito legal, né? E esse ouro espiritual que ele deseja é a vontade, é o gosto da pessoa, né? Ele quer que tudo seja coordenado nele, né? Que a pessoa dê a vontade dela para poder viver toda na vontade de Deus, né? Para poder ele ordenar essa pessoa na vontade dele, na forma como ele deseja que seja a vida dela, né? Então ele vai dar aí os afetos. Então todos os afetos ele quer que entregue para ele. Então você tem que amar sua filha, né? Sua filha é sua filha, nasceu de você, como você não vai amar? Mas aí você oferece para ele sua filha, né? Para que ele cuide da sua filha, para que ele ame a sua filha e que use de você para amá-la mais, né, possível, o máximo possível. Daí você é usada para Deus amar a sua filha. Então é muito legal isso, né? O marido, os filhos, todo mundo, a mãe, o pai, a família, todo entregar para Jesus, para que Jesus possa amar as pessoas em você, através de você. Então ele vai te dar luz do que essa pessoa precisa de verdade, né? E aí os gostos, né? O interior da alma, os desejos mais profundos, toda a conversa humana da pessoa ali com Deus, ele quer isso. Então esse é o ouro que a alma tem, e ele quer tudo para ele, né? Aí para dar isso não é brincadeira, é difícil de dar, né? Porque é difícil, você quer pegar para você e resolver os problemas você não quer deixar que Jesus entre na conversa. Então, para poder você dar para Jesus as pessoas todas, por exemplo, você tem que sacrificar-se, porque você vai ter que desligar-se, desapegar, você vai ter que não ficar ali remoendo a situação, entregar para Jesus e abandonar-se totalmente, esquecer, deixar Jesus cuidar, Jesus orientar. Então é uma mirra, porque é um sacrifício que tem que fazer, né? Dói bastante, difícil, mas tem que ficar quieto, tem que esperar, tem que rezar e esperar em Deus. E é necessário que mantenha sempre vivas as cores, o frescor, como perfume e brisa exala do interior da alma. Requer-se quem ofereça e quem obtenha obras maiores daqueles que doa, né? Então, assim, vamos ver aqui, dá para entender isso aqui. E o faz mais, peraí. Então, agora, para dar-me isso, a alma é muito difícil para dar, sem sacrificar-se, sem se mortificar. Então, eu já expliquei. E esta é a mirra, que como fio elétrico ata o interior do homem e o faz mais resplandecente. E lhe dá tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de belezas. Então, requer que ofereça e quem obtenha dons maiores. Então, quero entender essa parte.
Então, é necessário quem mantenha sempre viva as cores, o frescor, que como perfume e brisa exala do interior da alma. Então, tem que mortificar, né? Então, vamos entender, gente. Ajuda aí, Senhor. Esta é a minha, que como o fio elétrico ata o interior do homem e o faz mais resplandecente. E lhe dá tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de belezas. Isto é, mas isso não é tudo. Se mortificar e tal, sacrificar não é tudo. É necessário quem mantenha sempre viva as cores, o frescor, que como perfume e brisa exala do interior da alma. Requer-se quem ofereça e quem obtenha dons maiores daqueles que doa. Então a pessoa oferece e ela vai obter de Jesus dons maiores do que doa. Então essa pessoa tem que ter um relacionamento constante com Jesus, ali onde a correspondência de Jesus vai dar os bens que a pessoa precisa. Então requer-se, aí esse interior fica mais frescor, cheio de frescor, porque tem luz, a pessoa está sempre iluminada por Deus, Jesus está sempre trazendo sabedoria para essa pessoa, sempre, ela está sempre assim, virtuosa ali pelos conhecimentos que ela adquire em Deus, né? A sabedoria, a resiliência, a paciência e tudo mais que Jesus dá, né? Tão grandes dons que Jesus doa. Então, requer-se quem ofereça e quem obtenha dons maiores. Então, tem que ter um relacionamento muito poderoso com Jesus. Como também se requer ainda quem obrigue a habitar no próprio interior. Quem obrigue a habitar no próprio interior, né? Tem que obrigar Jesus a habitar o interior, né? Aquele que recebe. Então, além de você viver uma vida de correspondência em oração, você tem que obrigar Deus a ficar dentro de você. Aí como que a gente obriga Deus a ficar morando dentro de nós? É viver numa dependência absurda de Deus para todos os atos que faz. Se precisa consultar Deus para tudo. Então, se você precisa consultar Deus para todo momento está consultando Deus, todo momento está oferecendo coisa para Deus, todo momento está pedindo para Deus as coisas, toda hora está pedindo ajuda, aí ele se sente obrigado a vir morar dentro de você. Aí, beleza. Aí obriga a habitar no próprio interior aquele que recebe e aquele que dá e tê-lo em contínua conversa, que é Jesus, né? Que é Deus. E em contínuo comércio com ele. Então, quem faz tudo isso é a oração. Então, viver em oração. Vida de oração plena, constante, 24 horas, sem parar. Em especial, o espírito de oração interior, que é uma oração interior que o tempo todo Jesus me ajuda aqui. Jesus, eu preciso saber disso aqui, Jesus. Se você não me informar para mim para que é isso, eu não vou entender. Então, eu não vou saber explicar para a pessoa ali a situação, não vou saber. Então, vem explicar para mim. Então, você fica o tempo todo vivendo no regime de Jesus, né? No regime do claustro. Então, a oração especial, o espírito de oração interior, que sabe converter não só as almas internas em ouro, mas também as obras externas. Também, e este é o incenso que você realmente vai oferecer permanente para Deus, né? Permanente o incenso subindo da sua alma para o amor de Deus, para o céu. Então, é muito lindo isso, né? É lindo demais. Então, devemos viver assim, constantemente dependentes de Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós. Vite. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como todas as vidas estão em Cristo. Depois de haver esperado muito, assim que veio o meu bendito Jesus, fazia-me ver muitas almas humanas em sua humanidade. Enquanto via, me disse: minha filha, todas as vidas humanas estão em minha humanidade no céu, como dentro de um claustro. E estando dentro de meu claustro, de minha parte o regime de suas vidas, não só isto, senão que minha humanidade, sendo claustro, faz as vidas de cada alma. Qual não é minha alegria quando as almas estão nesse claustro? E o eco que sai da minha humanidade combina-se com o eco que cada vida humana da terra? E qual é a minha amargura quando eu vejo que as almas não estão contentes e saem, e outras estão mais forçadas de má vontade, não se submetem às regras, ao regime do meu claustro? Por isso, os ecos não se combinam juntos. Então é muito forte, né, o trecho, né? Todas as vidas humanas, então todos os seres humanos da Terra, todas as pessoas, todos fomos enxertados em Jesus como a videira, né? E nós somos os ramos. Então cada um é um raminho ali que foi colocado, cada um é um enxerto que foi colocado em Jesus,
para desenvolver a nossa vida em Jesus. A gente não tem mais. A maior ilusão do homem é achar que ele tem uma vida própria. Isso é que ele quer se desligar dessa influência de Deus. Mas nós recebemos uma nova vida por Jesus. Ambos iríamos todos ser condenados, se condenar. E Jesus nos deu a vida. Estávamos todos como mortos e fomos ligados novamente em Jesus através da salvação, né? Então nós somos ligados a Jesus e a influência é toda dele, né? A vida, né, que nós recebemos, né? Então nós estamos ligados à videira. E o ramo, né, nós precisamos desenvolver a vida que já está disposta para nós, que Jesus já está suspenso em Jesus, ele já viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, ele já viveu tudo que nós temos que viver, toda a santidade que temos que viver, as escolhas que temos que fazer, os pensamentos que temos que ter, as escolhas que temos que ter, as palavras, e onde, aí você fala assim, mas como que eu vou saber? Pois é, mas aí Jesus deu o exemplo para a gente não ficar perdido, né? Ele é o exemplo da vida do filho obediente, de como nós devemos ser para Deus. Jesus veio primeiro dar o exemplo. Então, Jesus vem nos ensinar através da palavra, através da vida dele, como viver isso, porque nós temos que ser cópia dessa videira quando nós somos enxertados. Nós temos que ser outros Cristo. Todo mundo é para ser outro Cristo. É nele, né? É para ser cópias dele. Não tem como. Como que você vai ligar uma videira e a videira, que é a videira que produz uma coisa específica, vai produzir outro fruto, que não tem nada a ver com aquela videira, né? Você vai tirar o que da videira? Então, você não vai tirar o abacaxi, você não vai tirar você não vai tirar banana, você não vai tirar maçã, você não vai tirar uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque não tem nada a ver, não é o conteúdo da videira, não tem nada a ver com o que está ali, né? Com a substância que está ali. Então, todos nós é para ser outro Cristo. Jesus nos ligou nele. Quando nós somos membros do corpo de Cristo, né? Para a gente ser outro Cristo e desenvolver essa vida. E todos nós temos a nossa vida à disposição pelos méritos de Jesus, o regime, as leis, os modos de se comportar para viver dessa forma, né? Então está falando que todas as vidas humanas, então não tem ninguém que está assim, fora disso. Estão em minha humanidade no céu, como dentro de um claustro. Então no céu, se for enxergar a humanidade no céu, as pessoas, elas estão todas, né, dentro da humanidade de Jesus, não tem ninguém fora, né? Só se a pessoa se condenar e não querer fazer parte desse regime e se condenar no inferno, né? Então, estando dentro de meu claustro, de minha parte, o regime de suas vidas. Então, como deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso comportamento, em cada situação, já está, é de Jesus que vem essa referência. Então, é nele que nós temos que buscar, nós temos que saber com ele essa influência, como nós devemos agir. Jesus é o ponto que você tem que olhar, é a referência para você saber. Você fala assim, meu Deus, mas nessa situação, né, que eu estou passando por isso, eu estou com esse problema, né? Então deixa eu ver lá como que Jesus agiria, né? Deixa eu conversar com ele, deixa eu pedir uma luz para ele. Não vou fazer nada enquanto ele não me orientar, né? Porque já está disponível, né, a forma com que eu tenho que viver. Ele já rezou para que eu fizesse a escolha certa, ele já dispôs a sabedoria para mim, né, ter ali a decisão certa. Como eu devo me comportar nessa situação? Então ele vai mostrar para você, você vai ver a vida dele, como Jesus era. Não tem como Jesus ser de um jeito e ser de outro, né? Então dele parte tudo, o regime da nossa vida, a direção da nossa vida. Não é nós, pela nossa cabeça, que a gente acha que é melhor fazer, a escolha que a gente acha melhor fazer. Nós temos que rezar e falar com Jesus, né? Nós temos que buscar nele, na influência dele, né? Entendeu? Ele que é o diretor da nossa vida. Ele que é o condutor da nossa vida. Então ele quer a criatura assim como um claustro, guardadas dentro dele, né? Dependendo totalmente dele, não fora, querendo ter vida própria, mas escondidas em Cristo Jesus mesmo. Como ele fala que nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. São Paulo fala isso, né? Que nossas vidas estão escondidas em Jesus. Então, você quer encontrar? Não é fora de Jesus, é em Jesus. Não adianta procurar uma referência aí fora, não. Não é não é ninguém fora, não, né? É em Jesus. O ser humano tem que buscar a direção para tudo o que ele vai fazer. É em Jesus, né? Para qualquer situação. Então, sendo claustro faz as vidas de cada alma. Qual não é a minha alegria quando as almas estão nesse claustro, né? Que é aquelas que querem ficar.
que querem viver essa dependência, elas não querem guiar pela própria inteligência, pela própria cabeça, né? E tomar as decisões que elas acham que é melhor, mas elas vão para Jesus. Jesus, me ajuda, eu preciso do Senhor. O que o Senhor deseja de mim? Jesus. E Jesus e vai olhar, vai ler a Bíblia, vai ler os evangelhos, vai ler os livros, né, que Jesus deixou. E vai ver como Jesus se comporta e vai querer se comportar igual. Então, ela não vai ser diferente de Jesus, ela vai ter os mesmos comportamentos dele. Olha como Jesus era aquele no mundo e falava: meu reino não é desse mundo. Então, eu não tenho que ficar desesperada com esse mundo. Eu não tenho que viver agitada, com vãs preocupações, perturbada, desesperada por causa de dinheiro, por causa que o mundo, o sistema do mundo é corrupto. Jesus também viveu numa época que o sistema era corrupto, né? E que tinha muita injustiça, os impostos eram muito altos, né? E Jesus falou: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, eu não vou roubar, eu não vou roubar porque o governo é ruim, porque Jesus não ensinou isso, né? Jesus não ensinou que a gente pode burlar o sistema porque a gente é vítima dele, não. Né? Então, o que Jesus faria? Ele, com certeza, o que ele quer de mim vai me dar condição, eu vou pagar meu imposto, vou aceitar perder nessa terra, nós somos almas vítimas também nessa realidade, né, desse mundo corrupto, eu vou pagar minhas contas, entendeu? Então, eu não vou roubar, né? Muita gente está falando assim: eu vou roubar, eu vou fazer um esquema aqui para minha conta de água ficar barata, a minha conta de luz ficar barata. Eu não vou fazer isso, mesmo estando caro, eu vou pagar, né? Mesmo tendo muita corrupção nesse mundo, eu não vou tentar um atalho, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito, e não é aqui na terra que eu tenho que preocupar em ganhar aqui na terra. Jesus já falou: se o reino dele não é desse mundo, o meu também não é. Eu não sou desse mundo, não é desse mundo que eu tenho que esperar nada. O que vier é ele que está me dando, mas é o que eu preciso, como ele falou, que é o meu sustento. Eu não preciso desesperar com nada, que ele cuida, porque falou que se Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de mim. Então Jesus pediu: não ficar agitado com essas coisas. Então ele não quer eu agitada. Então você vai buscar nas palavras dele, nos exemplos dele, nas parábolas dele, na vida dele, no jeito, nos modos dele, todo o espelho, você vai se espelhar nele. Quando um alma é assim e faz eco à humanidade dele, porque não fica em discordância, o eco é a resposta do que você fala, né? Se eu falar assim, ó, se eu for no lugar que dá eco, né, e falar assim, é a palavra glória, o meu eco vai ser a mesma coisa, não vai falar outra palavra que não tem nada a ver com glória, né? Vai ressoar o glória, eu vou ouvir o eco desse glória novamente. Então não vai ter nada, nenhuma letrinha, nenhuma sílaba diferente do que eu estou dizendo. Assim é a alma que faz eco à vida de Jesus. Ela vai agir dos mesmos modos, não discordante. Jesus pensa de um jeito e ela faz de outro, não. Ela vai fazer exatamente. Então quando ele vê que essas almas fazem isso, vivem assim, da humanidade dele, combina-se, né, a vida delas, a resposta que elas dão combina com a vida dele, com a humanidade dele, com o eco de cada. Então, aí ele fala: o eco que sai da minha humanidade combina-se com o eco de cada vida humana da Terra. E, peraí, qual a minha alegria quando as almas estão nesse claustro e o eco que sai da minha humanidade combina-se com o eco de cada vida humana da Terra? Então, quando o que eu fiz combina com o que ela também está fazendo, né? Porque ela está buscando aquilo que já está disposto. Porque, assim, não é que você vai fazer algo novo. Você vai receber daquilo que já está suspenso, que Jesus já disponibilizou. E quando ele vê essa sabedoria, você agindo também com essa sabedoria, como você se guiando pelas mesmas palavras dele, que ele também se guiou, né, que ele viveu, então é um eco. E essa é a alegria dele. Essa alma está sendo dependente de mim e vivendo a vida delas, minhas custas mesmo. E a amargura dele, o contrário, quando vê as almas que não estão contentes e saem, que não gosta de ser assim, acha que Jesus foi até fraco, até fala: não, ser cristão é muito fraco. Se para ser cristão eu tenho que aceitar que passem a perna em mim, eu tenho que aguentar calado, eu tenho que aceitar perder nessa terra, eu não posso ir lá e protestar e fazer esse rombo aqui para mim não pagar caro na conta. Não, eu não quero ser besta. A pessoa acha que é ser besta, né? Eu não quero ser passado para trás, né? Então a pessoa sai. A pessoa que já não busca essa influência nele, ela já está agindo como é um membro morto no corpo, né? Porque ela não está recebendo a vida, ela está recebendo a vida da videira, mas não está fazendo eco a essa vida. É Deus que dá a vida para ela, mas ela não está querendo essa influência divina, né? Receber essa vitamina ali que vai vir da videira para o ramo que foi enxertado ali. Ela não quer receber essa vitamina, então isso vai apodrecer, ela vai apodrecer ali. E são como membros apodrecidos, almas mortas.
Essas são as almas mortas que Jesus fala, que é aquelas que não querem nada a ver com, ter nada a ver com Jesus, não quer ter parte com Jesus. Elas até odeiam, né? As pessoas que são assim, elas acham que essas pessoas são muito ruins, são muito burras, são muito chatas, são muito bestas, são muito para trás, né? Não são evoluídas, enfim, ela até critica esse tipo de pessoa, né? E tem aquelas que estão mais que forçadas ali, né? Ah, eu não queria obedecer, mas tem que obedecer. Eu não sei nem o que é pior, porque fala, ou seja, quente ou frio, é morno, eu vou vomitar. Então essas daí dão um ranço, nojo, um ranço de vômito, né? Porque são pessoas assim que estão ali, mas não estão. É aquilo que ele falou no outro trecho passado, não me adora de verdade. As potências estão desalinhadas. A boca fala, mas a mente está em outro lugar. Então, assim, não estão contentes dessa vida. Lá no fundo, elas querem fazer o pecado, elas queriam fazer diferente conforme o mundo, elas têm inveja lá do que os outros estão fazendo. Elas gostariam de copiar os modos dos pecados, né? Mas elas falam, eu não posso, senão eu vou para o inferno. Ai, meu Deus, não, eu tenho que rezar, porque senão... Ai, porque eu não quero ir para o inferno. Ai, porque, né? Ah, não, eu tô com vontade, mas eu não vou fazer. Mas, tipo assim, mas tá lá, ó, desejando o mal. Tá lá querendo o mal. Lá no fundo elas estão ali, mas elas não estão felizes, não estão concordando. Se elas pudessem, elas na hora escolheriam o errado. Então é má vontade, não estão com todas as suas potências ali, alinhadas, né? É como se elas fizessem isso por obrigação, e Deus não quer isso. E quer o amor espontâneo. Não se submetem às regras e ao regime de Belcrausto. Por isso os ecos não se combinam juntos. Então é muito triste. Ou às vezes elas se submetem a algumas coisas e outras não. Elas não estão totalmente inteiras. Então é muito triste, muito, muito sério isso, né? Então é muito complicado, porque pode ter pessoas assim, que dizem católicas assim, vivendo assim. Aí fica naquilo, né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, porque vai lá e bebe do que o diabo dispôs, né? Vai lá e vai pro poço sujo beber água suja, vai vestir os trapos, né? E depois vai lá ao mesmo tempo e quer tomar um pouquinho da água da vida, né? Mas depois vai lá de novo para a água da morte, do pecado, né? E fica fazendo essa intermitência. Então é muito complicado. A raça humana é toda uma família. Quando alguém faz alguma boa obra e a oferece a Deus, toda a família humana participa naquela obra, naquela oferta. E para ele é como se todos a oferecessem. Continuando meu habitual estado, veio o bendito menino Jesus, e depois de ter colocado nos meus braços e de me ter abençoado com as suas mãozinhas, disse-me: minha filha, sendo a raça humana toda uma família, quando alguém faz alguma obra boa e me oferece alguma coisa, toda a família humana participa naquela oferta e está presente como se todos me oferecessem. Incrível, né? Por isso a importância dos atos, né? Na divina vontade, que são universais, né? Porque abraça todos, né? Como se Deus recebesse de todos aquela reparação, aquela adoração, aquele agradecimento, aquele reconhecimento, né? Então, nós representamos toda a família humana. Como hoje os magos, ao oferecer-me seus dons, eu tive em suas pessoas presente a toda a geração humana, e todos participaram do mérito de sua boa obra. Então, os efeitos, o mérito, o bem que é gerado daquela obra, toda a família humana recebe, porque como que nós, igual a gente, por exemplo, quando a gente vai ver a história, né, e vai ver o que os magos, né, foram lá e ouvir Jesus contando, nós todos participamos dessa felicidade, da alegria, desse conhecimento do bem que foi aquele ato, que representou aquele ato, né, da disposição daqueles magos que vieram ao encontro de Jesus, saindo das suas terras. Se eles não fizessem isso, a gente não poderia estar contemplando hoje essa beleza e contando isso, né? Então, todos nós participamos com a notícia, né, com o acontecimento, com a felicidade, né, daquele bem, uma vez colocado ali, foi feito, todos ali vão contemplar por toda a eternidade aquele alegria. Então, quando você passear para a vida de Jesus, nesse momento você vai ter alegria de contemplar esse fato, esse ato, isso que foi, que aconteceu. Está registrado no tesouro, vamos dizer assim, no tesouro espiritual, né? Da vida espiritual, de tudo que, dos acontecimentos, né? E você pode ir ali passear na vida de Jesus, porque aconteceu esse fato, porque eles atenderam o chamado também que Deus pôs no coração deles, né? Inspiração, e fizeram, né? Se eles se fechassem, não teria essa graça para a gente contar hoje, né? Porque passa pela criatura, né? Depende da disposição dela também. A iniciativa é de Deus, mas depende da correspondência da criatura, né? Então teve essa correspondência dos magos e hoje
A gente pode contemplar esse ato que Jesus fez, desse bem que foi gerado, e o que Jesus fez, né, através dessa visita dos magos, né, e o que isso representa para toda a humanidade, né, e todos os bens gerados desse momento. E todos nós participamos pelo conhecimento, pela alegria de saber que nós podemos fazer memória a isso constantemente, né? É muito maravilhoso, né? E Jesus fala que quem vive na divina vontade está em todos os atos, está em toda a história. Então, não tem passado, presente e futuro, né? Então é muito bonito. Então todos participam dessa obra, né? Que foi realizada, né? A primeira coisa que me ofereceram foi o ouro. E eu, em correspondência, lhes dei inteligência. Olha que lindo. E o conhecimento da verdade, porque ali eles entenderam que ele era o Salvador, né? Deus iluminou a inteligência deles, mesmo eles vindo de países pagãos, eles foram agraciados, né? Pela verdade, eles teve conhecimento da verdade. Então, olha pra você ver, gente, o que eles deram em correspondência ao que Jesus dá é muito maior, né? Não é nada, né? E o ouro é uma providência de Deus, né? Porque eles iam precisar para fugir para o Egito, né? Então, Deus usou também dessa doação material, né? Que veio deles, também ali para a subsistência ali da família de Nazaré, né? Que Deus utilizou dessa doação deles para esse bem, né? Porque eles iam precisar, né? Então, assim, olha como que Deus trabalha, né? E, e Deus dá sempre em dobro e mais que você pode imaginar, né? Não tem nem como equiparar uma coisa com a outra, comparar. Porque olha para você ver, eles deram ouro, porque é a coisa mais preciosa que eles tinham, material falando. E Deus dá a coisa mais preciosa que é dar para o ser humano, a inteligência, o conhecimento da verdade, porque não tem coisa mais preciosa do que você conhecer a verdade, né? Então, imagina que para quem vive num país pagão, que ele não é um povo, faz parte do povo judeu ali, receber essa graça é muito grande, né? Ter uma inteligência iluminada para compreender as coisas de Deus. Mas você sabe qual é o ouro que quero mais agora das almas? Então, o que Deus quer que a gente fique dando ouro para Ele, que a gente vai no santuário de Aparecida e deixa um ouro lá, né? Para doar lá, para os redentoristas lá? É, não. O que Deus mais quer da criatura, né? Não o ouro material, não, mas o ouro espiritual. Isto é, o ouro de sua vontade, que é a coisa mais preciosa, né? Que é aquilo que você mais faz questão, né? Que é aquilo de maior valor para você. O ouro dos afetos. Então, o ouro dos desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Este é todo o ouro que a alma tem e o que quer tudo para mim. Então, é esse que ele quer, é essa doação que ele quer, né? Agora, para dar-me isto, a alma é muito difícil dá-lo sem sacrificar, se mortificasse. E esta é a mirra. Porque você tem que, o ser humano não vai querer, né? Sempre tem um sacrifício. As pessoas acham que para dar as coisas para Deus, para fazer um ato, Deus tem que tirar os obstáculos dela para ser realmente Deus querer. Nossa, se o senhor quer isso de mim, o senhor tem que fazer acontecer. Se o senhor quer que eu faça isso para o senhor, o senhor tem que vir na minha cabeça e me iluminar e possibilitar para que eu faça. Quem disse que Deus tem que facilitar sem que um sacrifício, você está dizendo que o sofrimento que você vai ter e a dificuldade que você vai ter para se dispor a fazer é a mirra, é o sacrifício, é a mortificação. As pessoas acham que para ser de Deus não tem que se mortificar e se sacrificar. Então, quando elas veem que está difícil, elas desistem, porque elas falam, Deus mesmo não está querendo, né? Não está facilitando para mim largar esse pecado, largar esse vício, está muito difícil, meu corpo está querendo, meus sentidos estão querendo. E aí que Deus quer que ela ofereça para Ele de verdade, e ela tem que entender que vai vir com sofrimento mesmo. Vai vir, é uma batalha espiritual contra a carne. E a carne vai gritar. E ela vai ter dificuldade de fazer. E não é porque ela está tendo dificuldade que é porque Deus não está ajudando, não. Porque a pessoa acha que ela tem que acordar com vontade. Ela tem que acordar com vontade de ser melhor. Ela tem que acordar com os caminhos todos abertos, sem nenhuma dificuldade. Ela não pode sentir nenhuma oposição nela. Ela tem que ter vontade de fazer, não. Ela não tem que ter vontade de fazer. É uma decisão, né? E o sofrimento para fazer, o sacrifício, a renúncia de si, o calar a si mesmo, os próprios gostos, os desejos, os afetos, a própria vontade, de não querer fazer a própria vontade, a dor disso, de negar a si mesmo, é o sacrifício que ele deseja. Então vem com o sofrimento, qualquer vida que a pessoa está querendo caminhar na graça e largar um vício, o pecado, é com o sofrimento. Aí a pessoa sofre e acha que Jesus não está abençoando ela no caminho, porque está muito difícil, e desiste e fala assim, quando Deus quiser que eu largue isso, ele vai me dar ajuda, ele vai fazer com que seja, sei lá, que suma de mim essa vontade. Não é assim, não. Entendeu? Porque ele quer o sacrifício mesmo, né?
a mortificação mesmo da pessoa de negar a si próprio. É uma batalha mesmo para vencer a carne, para o espírito dominar, né, sobre a carne. Então precisa, e é a mirra, o sacrifício, o sofrimento que você tem para fazer o sacrifício prolixo que ele fala, né, para se dispor a doar mais para a divina vontade, para estar ali, né, e partilhando tudo que é falado, os vídeos, se dispondo, né, dizendo não para a família, né, ó, pera aí que eu vou ali, tá na festa, mas espera um pouquinho, eu vou entrar no banheiro, eu vou partilhar, eu vou ali, espera um pouquinho, gente, porque eu tenho uma coisa importante para fazer. Esse sacrifício, né, de você renunciar a essa sua vida terrena, de você não ficar ali fisurada na terra, né, você tá ali nos compromissos, mas ao mesmo tempo, você para o que tiver que fazer para a vontade divina, tipo assim, você se dispõe, né, você não fica desligado. Esse sacrifício que você faz de dar mais e mais para a vontade divina, para a divulgação das verdades do Fiat, né, que é o que foi falado no grupo, que Jesus estava triste, né, porque ele quer isso de nós, só foi falado aqui no grupo, vocês devem priorizar o nosso trabalho de vida na divina vontade que fazemos aqui. E se precisar abandonar trabalhos que tem outras pessoas para fazer na paróquia, façam. Então, não é se encher de compromissos na paróquia, né? E se vê que aquilo tá demais e tá atrapalhando, doar mais aqui, então saia, não tem problema. Isso vai ser um sacrifício muito grande que você vai fazer e vai ser a mirra. Porque você quer dar o ouro para Deus, o seu tempo é o ouro. A sua disposição, a sua cabeça, a sua inteligência para fazer as coisas para Deus, né? Abrir mão dos seus gostos, né? Dos seus passatempo para estar mais com Jesus, para a divina vontade. É o sacrifício dos sacrifícios, é a mirra, né? Eu priorizo a divina vontade ao máximo. Até Jesus me dá muitos sinais de que é isso de mim. Ontem mesmo eu me distraí aqui com a divina vontade e fiz um quebra-cabeça errado. Era para ser de 120 peças e fiz de 300. Meu marido brigou e passou uma hora ou mais depois e havia vendido esse exato 300. Olha como que Deus é maravilhoso. Nossa! Foi com certeza providência divina. Jesus me falando. Estou debaixo de sua vida e eu estou no controle. Me defenda. Olha que lindo. Faça a minha vontade acima de tudo e eu te dou suporte aqui na terra. Então ele fala que as outras coisas ele resolve. Então ele resolveu lá para o marido da Aline não ficar nervoso com ela. Ele resolveu lá, para não parecer que foi um desperdício ela ter feito, né, quebra-cabeça a mais. Jesus fez precisar de todos esses. Olha como que Jesus é maravilhoso. Ele fala, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas, não preocupa. Quem me supre em tudo, eu supro ela em tudo. Eu dou tudo para quem me dá tudo. Olha que lindo. Faça o que é para o céu. Esse foi o grande sinal de Jesus. Então é a mesma coisa para nós. Eu fiquei também triste quando eu vi a mensagem, porque eu fiquei sem celular, mas depois eu pensei, poxa, sabe, a gente se vira nos 30. Eu poderia pegar o celular do meu marido e mandar para a Aline o áudio da minha partilha pelo celular do meu marido e ela colocaria no grupo para mim, até meu celular chegar. Não teria problema. Então, assim, depois eu falei, nossa, Jesus, sempre dá para fazer. Não tem desculpa, porque sempre dá para fazer. Sempre dá. E quando ele vê que a pessoa tem disposição, ele dá a ideia para ela, ilumina para ela fazer. Não faz dessa forma. Usa desse meio, resolve dessa forma. Então, dá para fazer, né? Hoje tô sem internet em casa, mas de repente, na praça, em algum lugar aí, porque tem alguns lugares comerciais, né? Que tem Wi-Fi liberado. Pelo menos aqui na minha região é assim, né? Então, às vezes você tem que sair para pegar a internet, para gravar, faça. Jesus não vai achar ruim você sair da sua casa para isso, né? Jesus não vai achar ruim, né? Porque o que ele vai ver nisso? O amor que você tem pela vontade divina ao máximo, né? De se virar nos 30, de estribuchar, se virar do avesso se for possível, mas não defender Jesus, não falhar com Jesus, não falhar nas partilhas. Isso é muito importante, né? Então, é isso que eu tava pensando, né? Eu falei, nossa Senhora, é mesmo. É muito sério, isso é prioridade. Porque aqui também é o nosso claustro, né? O lugar que nós estamos aqui com ele, né? É um lugar separado por Jesus. E não é um grupo qualquer, né? Que você fala de vez em quando, não. Não é simplesmente um grupo, não. Aqui é o lugar onde a vida divina é colocada na prática, é exposta, né? É o lugar de céu para nós, em que nós estamos contemplando as verdades, né? Então, é um lugar para Jesus. O grupo é de Jesus. O grupo é para Jesus ser reconhecido, amado, glorificado, reparado. É o espaço de Jesus, onde tem vez e voz. E nós somos os portas-vozes, né? Então, é muito importante estar atento a tudo que é comunicado aqui e não falhar com as meditações e valorizar todo o conteúdo que é desenvolvido, né? Dos vídeos, das luzes, né?
Porque, imagina, Jesus falando coisas lindas, né? E é como o banquete que ele falou um tempo atrás aí, e faz uma comida maravilhosa, deliciosa, e tem a dor de não ter ninguém para comer, né? Deixa a mesa exposta, preparada, e cadê os filhos para vir comer? Então, a mesma coisa que ele se sente quando ele faz um vídeo maravilhoso, cheio de luzes, dá muitas luzes, e depois ninguém partilha, ou seja, ninguém comeu. Ah, eu comi, eu tava ouvindo. Não, ver comida não é comer comida, é como se você visse a comida, você ficou, sabe? Você ficou vendo ele fazer a comida, mas você não se sentou para comer depois. Então, partilhar é comer, partilhar é fazer a refeição, né? Porque você tem que tomar esse alimento, comer, mastigar as palavras de Jesus, né? Combinar, isso é apreciar, isso é valorizar o conhecimento, né? Então, esse é o ouro que ele quer, esse é o ouro. As outras coisas você faz, mas você não fica tão fissurado ali, em ser perfeito ali no que você está fazendo, não. E Deus faz, dá certo, como ele fez com a Aline, né? Ele vai fazer, dá certo, e se dá errado, também se oferece para Deus, né? E fica em paz, que Deus sabe da sua intenção, né? Que você fez, não é por maldade, né? Porque você estava olhando para Ele, preocupada com Ele, né? Então é muito importante isso, né? Então esse é o alimento, esse é o ouro espiritual que Ele quer receber de cada um de nós. E é com mortificação, vai ter dificuldade, ele não tem que facilitar para que nós façamos. Ele tem que te dar o melhor celular, a melhor internet, né? As melhores circunstâncias para que você faça, senão não tem a mirra do sacrifício. E como o fio elétrico, o ato interior do homem e o faz mais resplandecente, e lhe dá tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de beleza. Olha que lindo. Mas isso não é tudo, é necessário que mantenha sempre vivas essas cores, que essa semelhança com Cristo que ele fala, né? O frescor que, como perfume, brisa, exala do interior da alma. Requer-se quem ofereça e quem obtenha dons maiores daqueles que doa. Uau! Como também se requer ainda quem obrigue a habitar no próprio interior, aquele que recebe e aquele que dá, e ter em contínua conversa e em contínuo comércio com ele. Então, é vida interior com Jesus, que não pode se desligar dessa vida, né? Então, quem faz tudo isso? A oração, em especial o espírito de oração interior, que é se falar com Jesus, refletir, né? Quem sabe converter não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas, e este é o incenso. Então, quando você vê tudo em Deus, quando as coisas externas também você usa para a glória de Deus, é o incenso. Olha que lindo. É muito maravilhoso.